E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a parte 1, do capítulo 1. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa na perspectiva de Ains. Suzuki Satoru refletiu, e agora? Ele não tinha ideia do tipo de pessoa que essa garota, chamada Keno era. No entanto, definitivamente ela era uma importante fonte de informação. Ele precisaria levá-la a baixar a guarda, e assim, ficar mais disposta a conversar. Para começar, ela não era uma jogadora, dada as suas reações, mas uma residente deste mundo. Suzuki gostaria de verificar isso, mas não tinha ideia de como alcançar esse objetivo. Além disso, ele não sabia dizer se ela era confiável. E até onde sabia, poderia acabar aprendendo informações falsas. Neste momento, ele deveria tomar medidas para ganhar sua confiança. Com esses pensamentos em mente, Suzuki Satoru começou colocando um sorriso de homem de negócios, mas depois percebeu que não poderia fazê-lo em seu estado atual. Portanto, ele tentou suavizar seu tom. Sua voz não poderia ser considerada agradavelmente suave, mas ele tentou falar da maneira mais gentil que pôde. Momonga falou: eu disse meu nome agora há pouco, mas vamos começar de novo. Eu sou Suzuki Satoru. Keno falou: Satoru-sama. Suzuki Satoru não pôde deixar de arregalar os olhos. Embora neste corpo, parece que as chamas em seus olhos tivessem se inflamado. Ele não esperava que ela fosse imediatamente se dirigir a ele pelo nome. Ela está muito familiarizada, pensou Suzuki Satoru. E ela deu o nome dela também. É bom eu me lembrar bem. Ela deve ter feito isso para destacar que é importante. Momonga falou: pode usar apenas San. Então, você é Keno-san, acertei. Agora foi a vez da garota esbugalhar os olhos. Suzuki Satoru se perguntou se ele havia dito algo inapropriado. Keno faz inverno. Keno deveria ser seu nome, e inverno era provavelmente seu sobrenome. Ou era faz inverno. Ele não tinha certeza, mas o olhar surpreso em seu rosto, provavelmente, foi porque ela se dirigiu a ele pelo nome dele, mas Suzuki Satoru tinha usado o sobrenome dela, em vez disso. Talvez ela tivesse pensado que era uma rejeição de suas boas intenções. Ou foi porque ele havia anexado o honorífico de San ao nome dela, apesar de se dirigir a uma criança. Keno falou: sim. Momonga falou: sendo assim, por favor, levante-se. Então, conversar aqui é um pouco, como direi isso? Bem, sim. Eu posso criar uma torre com magia, mas isso seria mais alto que os prédios ao redor. Embora eu também tenha itens com habilidades semelhantes. Mas você não quer ficar à vista, não é? Keno mal conseguiu se levantar depois, e Suzuki Satoru a puxou para cima. Ela acenou timidamente em resposta. Entendo. Suzuki Satoru fez o equivalente mental de estreitar os olhos. Isso dizia que Keno sabia sobre itens mágicos. Isso era de conhecimento comum para os residentes deste mundo, ou era um conhecimento mais específico que só ela tinha, ou ela era alguém ligada a Yggdrasil. Ainda assim, ele sentiu que havia algo errado em tentar procurar algum tipo de traço comum em uma garota undead que ele havia encontrado em uma cidade infestada de zombies. E o motivo dela querer evitar a atenção era porque havia outros undeads inteligentes nesta cidade, além dos zombies, ou era porque havia seres hostis ao redor, e este lugar não era seguro. Essa última parecia mais provável. Momonga falou: nesse caso, se você souber de um lugar seguro, poderia me levar lá. O corpo de Keno tremeu. Ele podia entender como ela se sentia. No caso de Suzuki Satoru, ele não gostaria de levar alguém que pudesse ser um PK. Neste caso, sendo ele o suposto PK, um esqueleto suspeito, para seu abrigo seguro. Portanto, ele deveria dar um passo para trás, e se contentar em ir a um lugar onde pudessem conversar em paz. Será que Keno não tinha um esconderijo de reserva? Seria fácil dizer: você não está sendo cuidadosa o bastante, mas como ele não sabia o que Keno havia passado, ele não tinha o direito de dizer algo assim. Mesmo Suzuki Satoru não teria continuado jogando Yggdrasil se ele não tivesse feito amigos. Em outras palavras, as ações de uma pessoa eram baseadas em suas experiências passadas. Talvez Keno não precisasse ser tão cautelosa em sua vida diária. Suzuki falou com ela como um jogador de Yggdrasil, dirigindo-se a um novato inexperiente. Momonga falou: eu não preciso que me leve para sua base principal. Você conhece algum outro lugar que considere seguro? Tipo, casas próximas, ou algo assim.
Verdade seja dita, ele queria de fato saber onde estava sua base de operações. Mas Suzuki Satoru estava cheio da obrigação moral de um veterano prestativo, aconselhando um novato, e por isso, ele sugeriu uma alternativa sincera. Além disso, Keno pôde não ser a única nessa base. Ou aquele lugar era tão importante para ela, quanto os amigos de Satoru eram para ele. Suzuki Satoru pôde entender completamente o sentimento de não querer arriscar seus amigos. Momonga falou: se você não consegue decidir sozinha, pode ir falar com seu supervisor, não tenho problema em esperar. Nesse caso, vou esperar por perto, onde não há um Guedes. Ele não queria deixá-la escapar, muito menos queria persegui-la, e insistir por informações. Deixar que ela confiasse nele, não era uma coisa ruim. Suzuki Satoru, magnanimamente, declarou em seu coração que seu senso de dever, como um jogador de alto nível, veio à tona novamente. Keno começou a andar, de um jeito tímido e reservado. Momonga falou: muito obrigado, Keno-san. Os ombros de Keno se contraíram quando ela ouviu Suzuki Satoru dizer aquelas palavras atrás dela. Então, ela rapidamente se virou para olhá-lo. Momonga falou: qual o problema? Keno falou: não é nada. Keno murmurou baixinho, e foi embora. O que está acontecendo? Suzuki Satoru se perguntou. Ela estava apenas sendo cautelosa, ou era porque ele realmente era muito assustador? Na verdade, Keno estava espionando-o de um beco estreito, embora ela própria fosse uma undead. Ele deveria assumir que outrora foram inimigos. Nesse caso, que tipo de ser undead ela era? Havia muitos tipos de criaturas undeads, até mesmo Suzuki Satoru, até certo ponto, que tinham olhos vermelhos. No entanto, poucos deles pareciam apresentáveis como Keno. Mesmo que as palavras Vampire Bride viessem à mente, ele sentia como se ela fosse um ser parecido com esse. Foi nesse momento que Suzuki Satoru ficou pasmo com sua própria ignorância. Se isso realmente fosse outro mundo, então era inteiramente possível que ele pudesse conter undeads que fossem exclusivos desse mundo. No entanto, ele não poderia dizer que estava completamente desconectado de Yggdrasil. Caso contrário, não haveria maneira de explicar o porquê Momonga poderia usar suas habilidades e magias de Yggdrasil. Suzuki Satoru abandonou mais um pensamento sobre o assunto. Afinal, dado o pouco que ele sabia agora, nenhum pensamento lhe daria uma resposta. Felizmente, os dois não encontraram nenhum zumbi enquanto caminhavam em silêncio por vários minutos. Keno parou quando chegou à vizinhança das muralhas da cidade. Havia uma pequena casa de alvenaria lá, com escadas levando para baixo. O arqueado ao longo da passagem tinha uma grade em forma de cruz. Momonga pensou: o que é isso? Se isso leva a um porão subterrâneo, então não deveria estar localizado dentro do prédio. É um aqueduto subterrâneo. Ou então, devo assumir que é um esgoto. Keno virou a cabeça. Keno falou: o lugar, aqui. Seus olhos estavam abatidos, como se ela tivesse vergonha da miséria de seus aposentos. Era verdade que dificilmente era um lugar onde uma garota deveria ficar. No entanto, as crianças fugitivas, no mundo de Suzuki Satoru, também viviam em lugares semelhantes. Momonga falou: entendo. Eu ouvi dizer que mudanças de temperatura no subsolo são muito menos extremas do que na superfície. Você escolheu um bom lugar. A maioria dos undeads eram possuidores de uma resistência muito alta ao frio, e as quedas de temperatura não seriam um incômodo. Suzuki Satoru tinha agonizado por um tempo antes de finalmente entregar o reconhecimento desajeitado de suas palavras. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.